Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que é Mateus capítulo 13, versículos 24 até o 30, que diz o seguinte: a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, irmãos? Então, irmãos, Jesus deu essa explicação na pregação que ele estava fazendo ali com todos que o assistiam, né? E quando chegou aqui dentro da parábola do semeador, né? E quando chegou em casa, os seus apóstolos, os seus discípulos, o cercaram e pediu para ele: explica-nos a parábola do joio, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus, então, como ele falava sempre em parábola, então daí ficava difícil o entendimento para que todos entendessem, né? E os discípulos em casa perguntaram, né? Explicação da parábola do joio, né? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do campo, do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, né? Nós já passamos por explicação semelhante, mensagens anteriores, porque a palavra, a mensagem, a parábola do semeador, ela é muito grande, ela é enorme, ela é extensa, né? Como o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo falou na boca do profeta, né? Abrirei a minha boca em parábola, né? E direi coisas desde a fundação, desde a criação do mundo, né? Então, ela é muito extensa, ela é muito abrangente, ela é uma palavra maravilhosa, né? Que por isso eu trago a mensagem bem fracionada, de versículo por versículo, para que haja um perfeito entendimento a todos que me ouvem, que me veem, né? Para que possa cada vez mais e mais, né? Crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e principalmente no entendimento, né? Para que fique bem frutífera esta palavra no coração e no entendimento de cada irmão, de cada irmã, de cada senhor, de cada senhora, de cada jovem e até das crianças que nos ouvem, né? Então, por isso eu faço questão de ser bem detalhista, né? Para que nós possamos tirar o maior proveito possível desta palavra, né? E para todos aqueles que me ouvem, que me veem, os vídeos ficam gravados. Quando você tiver qualquer dúvida
de qualquer coisa que eu falei, de qualquer resposta que eu dei, qualquer pergunta que foi feita, vocês vão lá e recorre àquele vídeo, né? Recorre àquele vídeo no canal e você pode ouvir quantas vezes você necessitar e interessar para que você tenha um perfeito entendimento. É necessário que haja perfeito entendimento, né? A palavra de Deus é dessa forma. O Senhor fala que nós, os crentes, as pessoas que se dedicam, que aceitam a Jesus, né, com o intuito de crescer no conhecimento, na graça, na sabedoria, no entendimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter uma vida de paz, harmonia, prosperidade no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua empresa, onde quer que a pessoa esteja, né? A palavra de Deus fala que o Senhor vai nos revelando um pouquinho a cada dia, né? Ele fala que é como a aurora do dia, né? Como a aurora do dia, que começa e ela vai raiando, 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 até ser dia perfeito, né? Então é assim a palavra de Deus, né? Para que nós possamos alcançar do Senhor, né? Todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o entendimento que nos é possível de conseguir, né? E isso é somente através da palavra de Deus, irmãos, não tem outra fonte, viu? A palavra é que edifica todas as coisas, viu? É palavra de Deus, é Bíblia Sagrada, não tem como, tá bom, irmãos? É através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, que nós recebemos o Espírito Santo, né? Aí depois vem jejum, oração, dedicação, para recebermos o batismo com o Espírito Santo, para que o crente, para que o homem e a mulher seja poderoso, né? Poderoso, mas somente debaixo da potente mão de Deus, somente com a graça de Deus, somente com o poder de Deus, com toda a humildade no seu coração, né? Assim como João Batista disse quando os discípulos foram dizer para ele que Jesus batizava mais gente do que ele, né? João Batista, foi ele que veio na frente abrindo o caminho e todo mundo só conhecia João Batista. Ninguém conhecia Jesus, ninguém sabia quem era Jesus, a não ser pela boca de João Batista, as coisas que ele falava, né? E aí quando João soube, quando os discípulos foram falar para João que Jesus batizava mais gente do que ele, né? E a palavra afirma que embora Jesus mesmo não batizava ninguém, e quem batizava eram os seus discípulos, mas chegou aos ouvidos de João dessa forma. E João disse: é importante que ele cresça e eu diminua, né? Então todos nós, servos de Deus, homens e mulheres, varões e varoas valorosas, temente a Deus, né? Temos que ter esse intuito no nosso coração. Quem tem que aparecer é Jesus. Não somos nós somos apenas um instrumento usado nas mãos do Senhor, né? Para ser usado em favor das pessoas, das curas divinas, das libertações, para libertar as pessoas dos espíritos imundos, para a cura das enfermidades, para que as pessoas sejam curadas e saradas de todas as opressões e perturbações malignas que tiverem, né? Que chegar aos nossos ouvidos, né? Então nós somos instrumentos usados nas mãos do Senhor para isso, tá certo, irmãos? Tá? E aí Jesus, chegando em casa, foi explicar para eles, né, a parábola do joio, né, porque eles não entenderam durante a pregação e chegando em casa pediram explicação para Jesus para que eles pudessem ter entendimento. Eles faziam isso sempre que chegavam em casa, sozinhos, separados ali em particular, para que eles tivessem um perfeito entendimento. Eles não interrompiam Jesus na hora da pregação para perguntar o que era aquilo. Eles esperavam quando chegava em casa, eles perguntavam: mestre, o que foi que o senhor disse mesmo? Nos explica aquilo que o senhor falou assim, assim, assim sobre aquele assunto, né? E assim eles fizeram com a parábola do joio, né? E aí chegaram, explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo, né? E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. Filho do Homem, todas as vezes que a Bíblia repetiu Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, essa menção é feita a Jesus.
Jesus, ele é o Filho do Homem, tá certo? Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus, ele é o que semeia a boa semente, né? São as boas novas do Senhor, né? São as boas novas do reino dos céus, né? Ele começou chamando um por um, né? Os apóstolos e foi formando o reino dos céus aqui na terra, né? Tá certo? Né? E o campo é o mundo. Né? O mundo é o campo, né? É aquela fazenda enorme daquele fazendeiro, daquele industrial, daquele homem extremamente rico, né? Que é dono de um mundo de terra, um mundo de uma indústria muito grande, né? Que é aquele com milhares e milhares de funcionários, né? Então o campo desse agricultor, né? Desse agricultor que foi semeada a boa semente é o mundo. É o mundo que é semeado. Tanto é que nós temos o povo de Israel espalhado em toda a face da terra. Tem semente bendita do Senhor por toda a face da terra. Por isso foi espalhada no campo inteiro, no mundo inteiro tem Israel de Deus espalhado por todos os lados. O próprio Senhor Jesus fez uma afirmação dessa sobre essa infinidade de homens e mulheres de Deus espalhados pelo mundo inteiro, quando ele disse, né? Quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Porque eu vos digo, né, que antes que vós percorreis todas as cidades de Israel, chegará a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vocês não conseguirão andar, né, percorrer o mundo inteiro pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus onde tiver um israelita, antes que tenha acontecido a volta do Filho do Homem. Né? Porque no mundo inteiro tem homens e mulheres de Deus espalhados pregando essa palavra bendita do Senhor, levando a semente bendita do Senhor, que são as boas novas do reino de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, né? Ou seja, nós somos a boa semente, nós somos a boa semente. E o joio são os filhos do maligno, os maus crentes, os falsos crentes, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas, né? Esses são a semente do maligno. Esses é comparado, de acordo com a palavra de Jesus, o joio, né? E o joio são os filhos do maligno, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? O inimigo são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. Né? Já falamos nisso em outras mensagens, né? O maligno, Satanás, é ele que implanta os seus adeptos nas igrejas, exatamente para levar a perturbação maligna, para levar a contenda, calúnia, difamação, levar a prostituição, levar o adultério. É o inimigo que introduz na igreja esse tipo de pessoas, né? Ao invés de estar na igreja para poder ouvir a palavra de Deus, para poder se alimentar cada vez mais e mais, crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, ele está ali simplesmente observando as irmãs, observando as jovens, ele está sempre infiltrando no meio das irmãs, sempre infiltrando no meio das jovens, sempre puxando conversa com as irmãs, puxando conversa com as jovens, querendo ser jovem sem ser, né? Esse tipo de pessoas são os implantados pelo maligno na obra de Deus, né? O inimigo que o semeou é o diabo, né? É o joio no meio do trigo. E Jesus fecha dizendo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então é uma palavra bem clara, bem explícita, né, irmãos? Né? Não tinha nem necessidade de eu gravar um vídeo para poder ajudar os irmãos no entendimento desta palavra, né? Mas como eu fiz desde o princípio até agora, passando por toda a palavra pregada, né? Então eu fiz questão de mais uma vez trazer, embora seja de muito fácil entendimento, né? Mas que os irmãos possam se alimentar mais e mais da palavra de Deus e crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?